Fala pessoal, aqui é o Jim, tudo bom? Então, hoje eu vim falar pra vocês que hoje é o início do meu canal aqui no YouTube e eu estou bem ansioso, pra falar a verdade, sobre como vai funcionar aqui, por causa que eu vou trazer várias coisas diferentes. Eu vou falar sobre Yu-Gi-Oh! Inclusive o primeiro vídeo do canal hoje é sobre Yu-Gi-Oh! Que é um card game que eu gosto muito, e eu vou falar sobre outros card games também, One Piece, sobre Magic, são muito legais, eu gosto demais de card games. Eu vou falar também sobre RPGs, por exemplo, D&D, Tormenta 20, Ordem Paranormal, que é um sistema de RPG que eu gosto demais, inclusive acompanho muitos vídeos do Ordem Paranormal. Cultura nerd, animes e jogos. Eu vou trazer gameplays, eu pretendo fazer lives também jogando. Então, eu espero que vocês se divirtam com o meu canal. Eu com certeza tô me divertindo muito fazendo vídeos e apesar de ter começado hoje, eu estou vendo que é muito legal. Então, comentem sobre, falem o que vocês querem, peçam um guia de classe em RPGs que vocês gostam, desculpem alguma fala errada, alguma palavra que sair não tão boa, tipo classe. Agora falei certo. E por ser começo vai ter muita pouca edição, eu tenho pouco material para fazer aquele vídeo muito bem elaborado. As edições também eu que vou fazer, então é um canal que está começando bem simples. Então, era mais isso, eu queria ter uma conversa sincera no começo do vídeo sobre vocês. E eu vou falar hoje sobre o deck de Eldritch, o meu deck, que é um canal. É um canal não, é um. Como eu posso dizer, vai ser uma das séries de vídeos que eu vou fazer. Uma das séries que eu vou fazer séries sobre RPG, sobre jogos, lives. E vou fazer também série dos meus decks físicos, que são os decks que eu tenho. Eu não tenho nada muito forte, nada muito meta. Se vocês quiserem, eu trago coisa sobre o meta, trago sobre banlists. Vou deixar tudo organizadinho por gameplay, vou deixar tudo bem bonitinho para quem quiser alguma coisa no meu canal encontrar. Se você quiser algum assunto nerd, alguma coisa que você caiu de paraquedas no canal, quer saber sobre, não tem, manda pra mim, fala no comentário, eu sempre vou estar vendo os comentários, vou estar respondendo e vou trazer o que vocês precisarem, o que vocês quiserem. Tudo bem? E aqui é o Din. Fiquem com o meu vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Meu primeiro vídeo aqui, espero que gostem e bora pra cima! Muito bem, gente, vamos começar agora com o deck de Eldritch. Eu decidi começar com esse deck por conta que eu gosto muito dele e também por causa que ele é a capa do nosso canal, literalmente. Bora nessa! Muito bem, gente, aqui são os monstros do deck, você vai usar apenas 5 monstros, é bem tranquilo, você vai usar 2 Eldritchs. O efeito do Eldritch, você para enfocar bastante ele, você pode enviar ele e mais uma carta magia armadilha da sua mão para o cemitério. Se isso acontece, você vai pegar e vai dar target, você vai escolher uma carta no campo, seja sua ou do oponente, e vai enviá-la para o cemitério. Após isso, se ele está no cemitério, você pode enviar uma magia armadilha que você controla para o cemitério e voltar ele para a mão. Se isso acontece, você pode invocar um monstro zumbi com 1000 magia de ataque, 1000 magia de defesa e não pode ser destruído por efeitos de cards do oponente até o fim do turno dele. Então, voltando para você, esse efeito acaba. É isso. Agora, o Despertor Prancha ele é mais complicado, porque quando você coloca ele no campo, ele literalmente inspeciona o campo o tempo todo. E ninguém, nem você nem seu oponente, pode ativar efeitos de monstro, exceto pela diferença entre Ritual, Fusão, Synchro, Exceed, Pêndulo e Link no campo. O que significa? Se você tem um Link, ou seu oponente tem um Link, você tem um efeito ele também. Agora, se for invocado um Exceed, vocês têm 2 efeitos. Porém, se você tiver um Link, por exemplo, e você tirar o... Vou dar um exemplo melhor. Você tem um XYZ, um Exceed no campo. Vocês têm um efeito. Deu esse efeito. Você usou esse Exceed para fazer um Link. Você não tem outro efeito, porque continua com uma só carta daquele tipo. Não tem diferença de cartas, ainda tem uma só. Ele é complicadinho de entender, mas é uma carta muito boa, porque ele impede muitos decks de fazer várias jogadas. Agora a gente vai para a parte de magias do deck. Na parte de magias no deck, nós temos uma Adelante Amaldiçoada. Ela tem os seguintes efeitos. Você pode, ativando ela, você pode pagar os 100 de vida e trazer para a mão um Eldritch, o Senhor Dourado. Ou também você pode trazer uma carta armadilha Terra Dourada para a mão. Isso é legal. Depois, o segundo efeito dela, você pode... Se ela cai no cemitério,
você pode enviar uma carta Terra Dourada do deck pro cemitério. Esses são os dois efeitos dela. Ela é uma ótima carta de busca. Eu uso apenas uma, acho 3 muita coisa. E depois nós temos o Pote da Extravagância. Você bane 3 ou 6 cartas do seu deck adicional, do seu deck extra. Agora, depois disso, se você baniu 3, você compra uma carta. Se você baniu 6, você compra 2. É uma carta de compra. Goblin Inexperiente, que você dá 1000 de vida pro seu oponente e compra uma carta. São 3 cartas acima de compra para você ter mais armadilhas na mão. E a Gota Proibida. A Gota Proibida, pra mim, é a melhor carta desse deck. Se você sabe usar a Gota Proibida, mano, você joga muito. Porque tem muitas pegadinhas dessa carta que você pode usar. Por exemplo, você pode ativar ela numa carta... Eu vou primeiro explicar o que ela faz, depois eu dou um exemplo melhor. A Gota Proibida, você descarta cartas ou envia cartas do campo para o cemitério. Você dá alvo na mesma quantidade de cartas que foram descartadas ou enviadas. E você nega os efeitos dos monstros face-up que foram targetados. É isso. Se você enviar uma magia, seu oponente não pode responder o efeito dela com magia. Armadilha, não pode responder com armadilha. E monstro, a mesma coisa. O que você enviou, ele não pode responder. Qual que é a pegadinha aqui? Digamos, você ativou uma armadilha normal. Vou dar um exemplo. Você ativou a seguinte carta. Eldritch Seguindo Escalate, que ele invoca um Eldritch. Você ativou essa carta e o seu oponente ativou alguma coisa que vai negar essa carta. Você ativou a Gota Proibida logo depois. Você pode enviar esta carta que está sendo ativa, que o efeito dela ainda vai acontecer, para dar o efeito dessa carta. E você não perdeu carta nenhuma, porque ela ainda está no campo, ela pode ser enviada. Isso são alguns macetes que tem com esse deck que deixam ele muito divertido e muito forte. Pega bastante gente de surpresa. Falando agora das armadilhas Eldritch, eu uso 3 Sanguíneo Escarlate, que eu já falei o que ela faz, que você ativa ela, você pode invocar do deck ou cemitério um Eldritch, você traz ele para o campo direto. Aí você também tem o Roaqueiro da Terra Dourada, que se um Eldritch está no campo, ele entra como monstro e ele bane uma carta do cemitério. Normalmente eu usaria 2 dele e 3 Conquistador. Só que eu não consegui ainda o meu terceiro Conquistador no momento. Mas quando eu conseguir fazer o update do deck, eu trago que eu tenho várias coisinhas que eu vou adicionar nesse deck ainda. O Conquistador, ele faz a mesma coisa do Roaqueiro. Ele entra como monstro, só que em vez de ele banir uma carta do oponente, do cemitério, ele destrói uma carta em campo face-up. Agora, todas essas cartas têm efeitos no cemitério também. A Sanguíneo, que eu uso 3, ela no cemitério você pode banir ela para setar uma Terra Dourada. E as Terras Douradas você bane para trazer Eldritch X, que no caso você traz o Seguindo Escalate. Tem outras Eldritch X que são magias, que você traz também, só que eu não uso elas nesse deck. Eu uso aqui nesse deck de armadilhas, eu uso Julgamento Solene, que quando um ou mais monstros seriam invocados ou um card de magia armadilha for ativado, você pode negar pagando metade da sua vida. É uma carta muito boa, impede muita coisa. Às vezes você pagar metade da vida, dependendo do que você impedir do oponente colocar no campo, é melhor você pagar metade da vida do que você deixar ele jogar. Agora você tem o Golpe Solene, que eu também uso 3, que quando um ou mais monstros seriam invocados por invocação especial, ou um efeito de monstro for ativado, você pode pagar micas de vida e negar também a ativação. Lembrando, o que for negado é destruído em ambos os casos. A Tributo Torrencial, que eu uso 3, que ela, quando um monstro é invocado por invocação especial ou normal, só precisa ser invocados. Você ativa ela e você destrói todos os monstros em campo. Aí você fala, mas você vai perder os seus monstros juntos. Depende. Se você trouxe o Eldritch pelo efeito dele de não ser destruído por efeitos e você der essa carta, ele não é destruído. Ele fica no campo ainda. Tem a Fragrância de Magia, como você viu, você usa poucas magias nesse deck, então para você usar ela é muito bom, por causa que todas as cartas magias que forem ser ativadas, antes de ser ativadas da mão, ela precisa ser setada no campo. Então você vai atrasar muito o jogo do seu oponente, ainda mais se ele for, por exemplo, um Brandet, que depende de fazer fusões usando a carta Branded Fusion. Nisso, ele já não vai poder fazer fusão. A drenar habilidades, você paga 1000 de vida e todos os monstros com a face para cima têm os efeitos negados. Isso é muito bom. E só pode haver um, que cada duelista só pode controlar um tipo de cada monstro. Vou dar um exemplo, eu controlo um zumbi. Eu não posso controlar um outro monstro.
Só pode haver um de cada tipo, literalmente. Então, se o seu oponente joga com deck de dragão ou com deck de guerreiro e ele coloca o guerreiro no campo e você ativar isso, ele não pode trazer outros bichos que não sejam de outro tipo. Por exemplo, você invocou um dragão, agora você tem que invocar um guerreiro ou um demônio ou alguma outra coisa. Se você não invocar nenhum tipo de outro card ou zumbi, qualquer coisa, você não invoca nada. Isso trava muito o deck e, por mais que as suas armadilhas virem zumbis, você consegue tirar todas as cartas aqui com uma facilidade muito grande usando o efeito do Eldritch de enviar uma carta para o cemitério e trazer ele de volta. Bom, gente, eu estou usando Paleozoicos nesse deck, porque é bem divertido o Paleozoico nesse deck, pra falar a verdade. Primeiro eu uso 3 do Paleozoico de Monte, que você descarta uma carta para banir uma carta do oponente. Você bane uma carta face up do oponente. Isso é muito pra você quebrar interações do deck dele. E eu vou explicar o porquê que esse deck aqui é tão... porque essas cartas são tão fortes aqui nesse deck. Aí você também pode usar Paleozoico Oneloides, que você destrói uma magia ou armadilha no campo do oponente. Isso é legal, uso 2. Uso o Paleozoico Picai, que o Picai você descarta o Paleozoico, daí você compra 2 cartas. E o Paleozoico Marreta eu uso 1, que o Marreta você envia uma carta armadilha do seu deck pro cemitério, aí você já tá entendendo que você vai enviar, por exemplo, as cartas Eldritches para poder dar os efeitos delas no final do turno do seu oponente. E o Paleozoico Halogizenia. Que nome complicado, eu nunca acerto esse nome certinho, não sei como eu consegui falar dessa vez. Aliás, ele você diminui pela metade o ataque de um monstro do oponente. Ele é só isso, só que o forte dessas cartas é que todas elas, se elas estão no cemitério, elas voltam pro campo quando a armadilha é ativada como monstro nível 2 Aqua. Todas elas voltam com 1200 de ataque e 0 de defesa. Isso é muito legal, você coloca muito corpo no campo, você usa elas para fazer Link, você usa elas para fazer Exceed. E eu vou mostrar o Extra Deck, vai fazer ainda mais sentido porquê delas e porque é tão legal usar elas nesse deck. Muito bem, gente, falando agora dos links do deck, você vai usar Link Aranha, que ele tem 1000 de ataque, você vai normalmente usar você usa uma carta normal para fazer ele. No caso, um monstro normal, você vai usar as armadilhas Eldritch para fazer ele, que no cemitério, no fim do turno, elas têm efeito que vão trazer a carta que traz o Eldritch do deck. Ou do cemitério. A Ip Mascarena, que você vai fazer um link no turno do oponente. Você vai fazer normalmente o Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio, que você descarta uma carta para devolver uma carta do campo pro deck dele. Salvador Vendorror, que você vai usar no seu turno. Ele tem um efeito de que quando ele bate, ele tem 1600 de ataque. Ele envia um monstro zumbi do deck para o cemitério. E quando ele faz isso, você diminui até o número de nível que ele tem. No caso, você vai enviar o Eldritch. Ele tira 200 para cada nível. E você vai tirar 2000 de ataque do monstro, por causa que o Eldritch ele tem 10 de estrelas, 10 níveis. A Vampira Sugador, que tem 2 efeitos. Raramente eu vejo o pessoal usando o primeiro dela, que é o de invocar um monstro no campo do oponente, ele vira zumbi. Normalmente você faz isso para trigar o segundo efeito dela, que você compra uma carta quando o monstro zumbi é invocado em qualquer campo. Ela tá nesse deck mais por causa que ela usa 2 monstros zumbis para fazer ela. Ela sempre vai estar na lista por causa que ela tira 2 armadilhas Eldritch do campo de uma vez. E ela tem 1600 de ataque também. O Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio, eu já falei o efeito dele, que ele entra, você descarta uma carta e envia, volta uma carta do campo do oponente pro deck dele. E agora você tem a Vampira Fascinadora. Ela é muito legal, que você tem que usar 2 ou mais monstros, incluindo o monstro zumbi, a Link 3. Você vai usar 3 monstros para fazer ela. E quando ela entra, você pega uma carta do cemitério do oponente e invoca no seu campo. Então você rouba uma carta do seu oponente. Inclusive você pode fazer a IP também com ela e roubar um bicho do oponente que você sabe que é importante para ele antes dele ativar efeito. E também você pode usar o segundo efeito dela no seu turno. Não é um efeito rápido, infelizmente. Que você pode tributar um vampiro, pode ser a Vampira Sugadora ou ela mesma, pegar o controle de uma carta do seu oponente. Você pega um monstro do seu oponente para você. Até o fim do turno. Só mais uma consideração final.
Só mais uma consideração final que eu estava esquecendo de falar sobre o Super Dreadnought Ray Cannon Judgment Liberty. Nossa, é muito ruim de falar esse nome, gente do céu, porque eu tenho que aprender o nome desse cara em inglês, em português. Ele, além desse efeito dele ficar com 6.000, você bate em cartas pelo número de matérias que ele tem mais um. Esqueci de falar isso. Por exemplo, você tem 2 Eldritch embaixo do Super Couraçado e faz ele em cima do Super Couraçado. Ele vai bater 4 vezes. Porém, se você dá o efeito dele de bater 6.000, ele vai bater 3 vezes 6.000. É assim, e se ele não tiver nenhuma matéria, ele bate uma vez só porque não tem nenhuma matéria. Se ele tiver uma, ele bate 2, se ele tiver 2, ele bate 3, e assim vai sucessivamente. Entenderam? Esse é o deck, ele é bem legal de se jogar, e eu vou fazer algum até teste de ranges para você ver como ele funciona na prática. Fala pessoal, aqui é o Jim. Olha, estou embaralhando meu extra deckzinho. Eu gravei já o vídeo do deck. Eu tentei gravar com a mão só, embaralhando, fazendo as coisas. Embaralhar com a mão só não é tão fácil quanto parece em vídeos. Aliás, tá bom? E ainda mais com o sleeve. Eu sabia fazer isso há muito tempo atrás. Hoje em dia, esquece. Então, eu ia mostrar pra vocês uma mão inicial, como que se joga. E foi bem complicado gravar com a mão só. Bolinha de papel, bonitinho. Foi alguns scripts de vídeos que eu tava elaborando, fazendo. Então, eu vou ter que trazer assim. Desculpem a cara feia, mas bora lá, né? Começando com 5 cartas. Vou mostrar pra vocês, né? Vou ver também e mostrar para vocês as cartas, ó. Saiu esse amigo aqui. Ó, essas são as cartas que saiu. A gente é obrigado a começar com essa carta. Isso é obrigatório. Tá no efeito dela. E a gente não pode mais comprar cartas até o fim do turno por nenhum efeito. Você bane de 3 a 6. Nós vamos banir 6. Eu tô até com medo de ver o que saiu. Então vou mostrar primeiro pra vocês. E eu devia sim estar com medo. Não foi um banimento tão legal assim. Mas também não foi dos piores. Pode apostar, já bani coisa bem pior que isso. Mas se ninguém negar, depois que você pagar o custo, com uma Ashe ou alguma coisa, eu não sei, vai entender o que se roda hoje em dia nos decks. Tá bem complicado de jogar no seu turno? Você compra 2, e as 2 que compramos foram essas. Olha, essa mão aqui, pra ser sincero, ela tá legal, por causa que isso daqui, como eu já expliquei no vídeo, acaba com muito deck. Você vai passar com isso no campo, ativo, e mais... Olha, isso aqui vai ficar na sua mão e você vai passar com isso. Eu vou te explicar o que acontece no turno do oponente. Isso daqui vai trazer um Eldritch do cemitério ou do deck. Você vai trazer do deck. Porque essa daqui você vai descartar uma carta, que vai ser o seu Eldritch. Pode já ter um do cemitério pro próximo turno para negar uma coisa. O seu oponente não vai poder revidar com um monstro. Você vai banir uma carta do cemitério dele. E você vai negar alguma coisa dele. Então só aqui... você já tá bem forte, você vai defender bastante, você tem um bicho de 2.000 no campo, você vai ter um outro de 2.500. E no próximo turno, quando você comprar uma carta, você vai ter mais a Torrential, você já vai ter o Eldritch, o outro para entrar. Você pode muito bem tirar o Inspetor Prancha fazendo um link, porque você, no próximo turno, você vai conseguir trazer um Eldritch com 3.500, um Eldritch com 3.500. Ou você pode até deixar a Gota Proibida, dar uma segurada, por causa que dificilmente o cara vai... Você vai precisar usar a Gota Proibida, na verdade, bem dificilmente, por causa que não vai ser muita gente que vai saber lidar com o Inspetor Prancha, porque é uma carta que é pouco usada hoje em dia, não é normal ter counter dessa carta. E quando você coloca ele em campo, não adianta você dar Veiler nele, você não consegue nem ativar. A não ser que você faça um link, você baixa um bicho, faça um link e daí você consiga dar um efeito. E consiga tirar os efeitos dele. Então, é uma carta bem forte. Até gosto de brincar que já vi muita gente falando que essa carta devia estar banida. Não por causa dela ser absurda, mas por causa que se torna um jogo de sorte. Porque se você tirou essa carta no começo, você tem muita chance de ganhar. Então, aí ó, temos a nossa primeira mão. Eu vou até fazer mais uma, para ver se sai sem essa carta, porque eu quero mostrar melhor como que funciona o deck. E aqui já saiu bem mais difícil de jogar e assim é bem mais legal também, digamos. Porque ó, a gente saiu só com armadilhas no campo, você vai setar assim que passar. Mas qual foram essas armadilhas? Na verdade aqui você vai setar 4 e passar, pra falar a verdade. Você vai deixar isso aqui na mão,
Você não vai ter uma carta do oponente, porque tem a chance dele não setar a carta. Você vai setar esse bichinho aqui, para poder ativar ele na próxima. Vai ativar a torrente, para poder lidar com o oponente. Você vai setar a marreta, que ela vai enviar uma armadilha do deck pro cemitério. E você vai setar o Paika. O Paika, ele vai enviar um Paleozoico da mão pro cemitério e você vai comprar duas. Então aqui já é compra. Aqui, ó, pronto. Temos o Eldritch para jogar no próximo turno. Próximo turno a gente já joga. Só que, porém, a gente vai jogar de qualquer jeito. Por causa que você vai ter interação. Então, você não vai morrer nesse turno. Você consegue... Dependendo do que você reagir contra o deck, depende muito da experiência que você tem contra o deck que você está jogando. Você vai conseguir sobreviver a esse turno, você vai conseguir dar uma marreta, que o marreta vai mandar uma trap pro cemitério. E você ativando uma marreta, você vai querer mandar o Ruaqueiro, que você tem 3 nesse deck, então você perder um banindo um não é nada de diferente. Que no final do turno você vai banir ele para trazer o Sanguíneo, para poder trazer já um Eldritch do deck de qualquer jeito. E você tem que lembrar mais uma coisa, na ativação de uma carta armadilha, final do turno, se você conseguir, eu até recomendo, porque ó, você ativou uma reta final do turno, você já tem 2 Paleozoico no campo. Que esses 2 que estavam no cemitério vão entrar como monstros. E você vai poder, inclusive, você tem até a liberdade de escolher como você vai querer jogar no próximo turno. Porque no próximo turno você pode querer jogar mais safe, já pegar esses 2 de uma vez e fazer ele. Pegou 2 bichos, fez ele para ter proteção, ativou a carta que vai trazer o Eldritch, vai entrar mais um, você vai poder enviar o Paleozoico que está no campo para poder fazer o efeito do realmente demais. Se você tivesse Paleozoico na mão, esse é um caso, tipo, vamos comprar uma carta para ver como seria o nosso próprio turno. Inspector Board. Ele entra virado para baixo se você já tem bicho no campo. Ele só entra normal para cima com o efeito dele se você não tem nada. Se você consegue ter 3 para fazer ele. Então, você fazendo ele, agora você não tem Paleozoico na mão para poder ativar efeito Paleozoico na mão. Mas isso daí, para que serviria? Você ativaria um Paleozoico da mão e daí o efeito dele de ver o topo e descartar, que no caso seria descarte, ou trazer para a mão se fosse uma armadilha. Demoraria um pouco para ver a armadilha, mas isso daqui, se você manda para o cemitério, é bom, de qualquer jeito. Então, aqui estaria para a mão já. Só que daí o que acontece? Nesse caso, a gente não tem isso, mas de qualquer jeito esse efeito ia acontecer porque a gente ia ativar o Eldritch Sanguíneo, ia trazer o Eldritch pro campo, ia sair uma carta da zona de armadilha, ia dar esse efeito dele. E ele não é afetado por efeitos de monstro, então mesmo se o cara tivesse algum efeito que nega de monstro, com o monstro dele, não ia ser negado, não ia poder afetar. Ele não toma Hand Trap, não toma... Ele não toma... Veiler, não toma uma fantasminha também que eu tenho ela, mas esqueci o nome, que se você invoca um monstro por invocação especial, você descarta uma carta para dar a target nele. Então, ele cautela muita Hand Trap. Você cautelar Hand Trap nos decks que hoje em dia usam 18 Hand Traps, por exemplo, é uma coisa bem legal. Então, mas eu mesmo jogaria no realmente demais. Porque tem como, nos trajes que estamos agora, com esta carta na mão, tem como você colocar 2 Eldritch no campo, bater 3.500, 2.500, 2.200 e depois dá mais 2.000 de burn. Dá pra fazer isso? Então, talvez finalizasse, dependendo de como você jogou no turno, também dependendo da mão do oponente, se veio boa, como que foi. Então, teria chance de você ganhar se você vai em primeiro. Esse deck é muito de ir em primeiro. Você ganha muito no dado. Se você ganhar um número alto no dado, no Jockey Pool, como você for decidir quem começa, se você vai em primeiro com esse deck, você tem muita vantagem. Porém, se você vai em segundo, você vai com desvantagem, porque você não usa Hand Trap nesse deck. Até posso trazer uma versão desse deck com Hand Trap. Eu não gosto muito, mas se vocês quiserem, deixa no comentário que eu trago. Dá pra fazer com Hand Trap esse deck também. Só que daí a questão é a seguinte: se vocês vão em segundo, você não vai tomar muita coisa, que você vai setar assim que passar. Muitas vezes é isso. Raramente você vai fazer muito efeito no seu turno. E acontece você usar muito efeito no seu turno, mas você vai setar 5, passar e depois você vai responder ou tentar quebrar a board dele.
Olha a língua enrolada, falando já, ó, quebrar. Falando errado já. Então, é um deck divertido. Não vou mentir e falar que é um deck que você consegue pegar um torneio e topar. Pode acontecer? Lógico que pode. Não tem tipo um deck assim que você vá pegar e dizer que ele é 100% ruim. Tá, tem decks mais fortes, tem decks mais fracos. Mas também depende muito de jogador, como você entende o jogo, como você joga. Gente, até recentemente eu vi um Frufal jogando. Eu tenho o deck Frufal Animal. Foi um Frufal Animal com Horus, um monte de negócio. Tem um Frufal Animal mais puro. Só que, assim, eu vi jogando. E foi em torneio. Faz um bom tempo, faz um bom tempo. Só que não é coisa de 3, 4 anos atrás, não. Foi coisa do ano passado. Então, você não existe essa de um deck não funciona mais. Gente, vai do que você gosta de jogar. Eu gosto de jogar de zumbi, eu gosto de jogar de Eldritch, gosto de jogar de vários decks diferentes. E Eldritch você joga com Paleozoico, você joga com ele puro, você joga com ele com Runic. Você consegue, tem até suportes novos vindo para Eldritch. Quando chegar o suporte eu vou trazer para vocês coisas sobre esse suporte. Vou falar bastante sobre, tem muita coisa legal para Eldritch. E é um deck. Todo deck é um deck. Você pode montar Tier 1, Tier 2, Tier 3. Não adianta nada. Mano, eu vou falar a verdade. Já aconteceu de eu montar um deck meta e ficar em último em torneio. Por conta de eu não saber lidar muito bem contra os outros decks. Foi porque eu tava voltando a jogar. Estava assim com deck meta e acabei ficando em último. E aí? Se eu fosse com esse deck aqui, por exemplo, eu conseguiria ter jogado melhor. Porque é um deck que eu domino mais. Eu sei melhor jogar contra. Só que eu estava jogando com outras coisas. E hoje em dia, com esse deck meta, até que eu estava na época, que hoje em dia não é mais, e eu treinei bastante com ele, aprendi a jogar melhor, estou jogando muito melhor com ele. Então é muito prática e é muito jogo. E essas são minhas considerações finais. Espero que gostem do vídeo. Foi um vídeo bem simples. Queria ter trazido uma coisa melhor, só que no momento, por enquanto, ainda não consigo, mas não se preocupem, vai ter coisa melhor ainda. E é isso, espero que tenham se divertido e até a próxima. Bora pra frente!